Análise do longo prazo do dólar futuro para o dia 6 de julho de 2016, bmftrader.com. Vamos dar sequência à nossa análise de longo prazo do dólar futuro e aqui está sendo mostrado o gráfico mensal. Na última análise que fizemos do longo prazo, nós tiramos algumas conclusões e a primeira coisa que nós falamos é que deveríamos observar o comportamento do mercado em relação a 3x3. Qual padrão direcional o mercado iria fazer? Perceba que o mercado atingiu o primeiro nodo de Fibo na região de 3.330 a 3.335 e, sendo assim, o mercado formou o padrão de pão com manteiga de alta. Tudo bem que não é classicamente o padrão, porque tem um fechamento a mais, mas como eu falei na última análise, nós podemos ser um pouco mais permissivos com isso. O quarto fechamento está aceitável, pelo menos isso está dentro da mecânica de mercado do pão com manteiga. Então nós temos aqui o padrão de pão com manteiga de alta sendo formado, um padrão direcional, que nos dará uma direção para os próximos meses, ou pelo menos semanas, no longo prazo do dólar futuro. No final nós vamos falar em termos de alvo para este padrão. No próximo gráfico, nós vamos ver também que o mercado não atingiu simplesmente o primeiro nodo de Fibo no mensal, mas que esta região aqui também é a primeira área de suporte K do mensal. Ou seja, isso adiciona ainda mais suporte. Isso faz com que essa região aqui seja mais importante, jogando o mercado para cima, mais ainda, com mais força. E no próximo gráfico também nós veremos, ainda no mensal, vamos mudar para o DOL, também comentamos na última análise que o mercado estava aqui na sobrevenda do mensal e o mercado simplesmente continuou caindo e ainda permanece na sobrevenda. Ou seja, mais uma estrutura de suporte aqui que o mercado tem. Então perceba, o mercado fez um padrão de pão com manteiga de alta estando na sobrevenda do mensal e também na primeira área de suporte K do mensal. Isso tudo aqui nos dá um suporte muito importante e nos dá uma direção de alta significativa para o longo prazo no dólar futuro. Aqui nós temos também o destendenciado e nós podemos ver que este movimento aqui fez também um rompimento de volatilidade. Isso aqui, nós vamos discutir isso mais para frente, se realmente o mercado continuar fazendo um movimento que venha condizer com este rompimento de volatilidade. Mas isso aqui sugere que novas baixas virão. Após o mercado aqui provavelmente fazer um movimento de alta, o rompimento de volatilidade sugere que novas baixas virão. Então devemos estar atentos a isso e ter isto em mente. Pelo menos é isso que este padrão sugere, mas como eu disse, vamos deixar para falar mais sobre ele, este padrão no mensal, em análises futuras, porque não temos ainda uma provável perna BC, de um provável ABCD. Nós temos ainda aqui no mensal mais um padrão direcional de alta, que é o esticado de alta, porque o mercado atingiu ao mesmo tempo a sobrevenda do mensal e também o nodo de Fibo, como nós acabamos de ver no gráfico anterior. Passando agora para o gráfico semanal, vamos para o gráfico WDO. Na última análise, nós falamos a respeito do provável alvo do mercado para o longo prazo, que seria na região aqui de 3.335 até a região de 3.225 a 3.222. Nós dissemos que essa seria a provável região de alvo do mercado. Se alguém lembra, nós falamos isso, se não, basta olhar lá no último vídeo do longo prazo do dólar. E perceba que o mercado atingiu precisamente esta região de alvo, já deixando aqui uma pequena sombra inferior e iniciando aqui um movimento de alta já. Essa região aqui compreende o alvo estendido do ABCD, a área de suporte K do semanal, o suporte 1 quadrimestral e também um topo prévio. Então, além de todas aquelas estruturas de suporte que nós vimos no mensal, nós temos mais suporte ainda no semanal, alvo de ABCD sendo atingido, suporte 1 quadrimestral, área de suporte K do semanal. Então nós temos aqui uma forte região de suporte para o dólar futuro, sugerindo realmente
algum movimento de alta. Ainda que no semanal, o mercado também atingiu a sobrevenda do semanal. O mercado está ao mesmo tempo na sobrevenda do semanal e do mensal. Isso sugere também um movimento de alta. E como o mercado atingiu ao mesmo tempo o alvo do ABCD e a região de sobrevenda do semanal, nós temos também aqui um padrão Kibe de alta, também é um padrão direcional. Então, múltiplos padrões, múltiplas estruturas de alta estão presentes aqui, sugerindo que alguma alta deve acontecer no longo prazo do dólar futuro. Falando agora a respeito de alvos para o mercado, nós temos vários padrões direcionais, certo? Mas o que mais deve comandar todo este processo é o pão com manteiga de alta. Ele tem alvos mais longos do que os demais, e os alvos dos padrões que lidam com a sobrevenda, eles são muito próximos do patamar atual, que seria a banda zero, aqui da sobrecompra e da sobrevenda. Então fica melhor nós analisarmos aqui do ponto de vista do pão com manteiga. Então, do ponto de vista do pão com manteiga de alta, o alvo mínimo seria esta região aqui de 3.780. Parece um pouco longe realmente, mas esse é o alvo mínimo do padrão de pão com manteiga de alta. Se este alvo não for alcançado, se o mercado não tiver força suficiente para ser alcançado, no mínimo a região da resistência de 3/8 deve ser alcançada, em 3.550, até mesmo para que o mercado venha retestar esta zona de consolidação que ele passou aqui. Nós vimos bem essa consolidação na última análise do médio prazo. Então, como alvo mínimo, nós podemos dizer que 3.550 provavelmente o mercado deve atingir, se tinha um alvo mínimo, sendo que o alvo principal dele está aqui em 3.780. Esta zona aqui é a resistência principal de 5/8 de todo movimento de baixa e também está na proximidade do pivô quadrimestral. É claro que todos os padrões eles podem falhar, o mercado pode simplesmente continuar caindo, obviamente, mas tecnicamente falando, tudo sugere que alguma alta está por vir no dólar no longo prazo e estes são os alvos prováveis. Então é muito bom ver que o mercado caminhou totalmente dentro daquilo que nós falamos na última análise do longo prazo. O mercado atingiu precisamente o alvo que nós havíamos comentado e esperamos que o mercado caminhe também dentro do que está sendo falado aqui nesta atualização. Então, esta é a análise do dólar futuro para o longo prazo. Obrigado por ter assistido. Se você gostou, favorite o vídeo clicando em gostei, inscreva-se no canal e visite o site ibmftrader.com.